Imagine olhar para a Terra de uma distância tão absurda que ela simplesmente desaparece. Não apenas as cidades, não apenas os continentes. Todo o planeta se torna invisível. É difícil compreender essa escala. Afinal, para nós, a Terra parece imensa. Oceanos sem fim, cadeias de montanhas, bilhões de pessoas vivendo suas histórias ao mesmo tempo. Mas, no universo, nosso planeta é praticamente inexistente. Mesmo o sistema solar, que parece infinito quando observado da Terra, é apenas um pequeno bairro em uma estrutura muito maior. A luz, viajando a quase 300 mil quilômetros por segundo, leva horas apenas para atravessar essa vizinhança cósmica. E então surge a Via Láctea. Uma galáxia contendo centenas de bilhões de estrelas, espalhadas por cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Durante muito tempo, acreditamos que estruturas desse porte representavam alguns dos maiores objetos do cosmos. Mas estávamos completamente errados. Nas profundezas do universo, existe algo tão gigantesco que faz nossa galáxia parecer apenas um pequeno ponto perdido na escuridão. Seu nome é Alcyoneus. Uma radiogaláxia cuja gigantesca estrutura se estende por aproximadamente 16 milhões de anos-luz. Para colocar isso em perspectiva, se a Via Láctea fosse reduzida ao tamanho de uma moeda, Alcyoneus se estenderia por centenas de metros. Como uma única galáxia conseguiu construir uma estrutura tão colossal? Essa pergunta levou astrônomos do mundo inteiro a investigar um dos fenômenos mais extremos já observados. Porque o verdadeiro gigante não é a galáxia em si. O verdadeiro responsável está escondido em seu coração. No centro de Alcyoneus existe um objeto invisível. Não emite luz própria. Não possui superfície. E ainda assim, domina completamente tudo ao seu redor. Um buraco negro supermassivo. Com uma massa equivalente a bilhões de sóis, ele transforma a gravidade em uma força praticamente incompreensível. À sua volta, nuvens inteiras de gás e poeira começam uma lenta jornada sem volta. À medida que essa matéria espirala em direção ao centro, ela não cai imediatamente. Antes disso, forma um disco de acreção extremamente quente, onde partículas colidem em velocidades próximas à da luz. As temperaturas atingem milhões de graus. Campos magnéticos gigantescos entram em ação. E é justamente nesse ambiente caótico que nasce um dos fenômenos mais impressionantes do universo. Feixes colossais de partículas são lançados para fora da galáxia em direções opostas, viajando por milhões de anos-luz. Esses jatos relativísticos carregam energia suficiente para alterar regiões inteiras do espaço intergaláctico. Durante centenas de milhões de anos, eles continuam avançando pelo vazio, atravessando distâncias praticamente impossíveis de imaginar. É essa atividade contínua que permitiu a Alcyoneus construir a maior estrutura conhecida já produzida por uma única galáxia. E o mais surpreendente, os cientistas ainda não conseguem explicar completamente por que ela cresceu tanto, enquanto outras radiogaláxias, aparentemente semelhantes, permaneceram muito menores. Talvez exista alguma característica oculta no ambiente onde Alcyoneus nasceu. Ou talvez estejamos observando apenas uma pequena parte de um fenômeno muito maior. Porque quanto mais investigamos esse gigante cósmico, mais percebemos que ele pode estar revelando algo profundo sobre a própria evolução do universo. Mas existe uma pergunta ainda mais inquietante. Se Alcyoneus é capaz de lançar jatos que atravessam 16 milhões de anos-luz, até onde a influência de um único buraco negro realmente pode chegar? A resposta começa muito antes de qualquer matéria desaparecer no horizonte de eventos. Ao redor do buraco negro, o espaço se transforma em um verdadeiro laboratório de física extrema. A gravidade comprime enormes quantidades de gás, enquanto campos magnéticos colossais reorganizam parte dessa matéria em feixes incrivelmente estreitos e poderosos. Esses jatos não são explosões instantâneas. Eles funcionam como enormes correntes de partículas altamente energéticas, alimentadas continuamente pelo material que cai em direção ao centro da galáxia. Durante milhões de anos, essas correntes avançam praticamente sem interrupção, empurrando gás, aquecendo o meio intergaláctico e remodelando regiões inteiras do cosmos. É como se Alcyoneus deixasse uma assinatura permanente no universo.
Cada milhão de anos acrescenta um novo capítulo a uma estrutura que continua crescendo silenciosamente no escuro. Mas há outro detalhe que torna essa descoberta ainda mais fascinante. Alcyoneus não está localizada em um ambiente extremamente denso, onde seria esperado encontrar uma estrutura tão colossal. Pelo contrário, ela vive em uma região relativamente pouco povoada por galáxias. Isso significa que seus jatos encontraram menos obstáculos durante a expansão, permitindo que viajassem por distâncias extraordinárias antes de perder energia. Mesmo assim, essa explicação pode não contar toda a história. Muitos astrônomos acreditam que ainda exista algum mecanismo desconhecido influenciando esse crescimento incomum. Talvez a massa do buraco negro. Talvez a quantidade de matéria disponível ao longo de bilhões de anos. Ou talvez propriedades do próprio espaço intergaláctico que ainda estamos começando a compreender. Cada nova observação feita por radiotelescópios modernos adiciona mais peças a esse quebra-cabeça, mas também cria novas perguntas. Quanto mais aprendemos, mais percebemos que o universo é muito mais complexo do que imaginávamos. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. Se uma única galáxia consegue produzir uma estrutura de 16 milhões de anos-luz, quantos outros gigantes semelhantes ainda permanecem invisíveis, escondidos nas regiões mais distantes do universo observável? É possível que Alcyoneus não seja uma exceção. Talvez ela seja apenas a primeira de muitas descobertas que transformarão completamente nossa compreensão da evolução das galáxias e do papel dos buracos negros na construção do cosmos. Os telescópios da próxima geração prometem observar regiões ainda mais profundas do espaço. Cada novo levantamento pode revelar estruturas ainda maiores. Objetos tão vastos que hoje sequer imaginamos sua existência. E se isso acontecer, nossa noção de gigante cósmico precisará ser redefinida mais uma vez. Porque no universo, toda vez que acreditamos ter encontrado um limite, ele simplesmente desaparece diante de uma descoberta ainda mais impressionante. Mas talvez o aspecto mais impressionante de Alcyoneus não seja o seu tamanho, e sim o que ela revela sobre nós. Durante séculos, a humanidade acreditou que ocupava uma posição especial no universo. Depois descobrimos que a Terra é apenas um planeta entre vários. Em seguida, percebemos que o Sol é apenas uma estrela comum entre centenas de bilhões na Via Láctea. E agora, diante de estruturas como Alcyoneus, até mesmo nossa galáxia parece pequena. Cada nova descoberta amplia a escala do cosmos e reduz a nossa percepção de grandeza. No entanto, há algo extraordinário nessa aparente insignificância. Somos uma espécie que surgiu em um pequeno planeta, orbitando uma estrela comum, e que, ainda assim, conseguiu compreender fenômenos localizados a bilhões de anos-luz de distância. Com radiotelescópios, observatórios espaciais e décadas de pesquisa, fomos capazes de detectar sinais extremamente fracos emitidos por uma galáxia tão distante que sua luz iniciou a viagem até nós quando a Terra era completamente diferente. É um feito extraordinário. Mas Alcyoneus também nos lembra que ainda sabemos muito pouco. Os buracos negros continuam entre os objetos mais misteriosos do universo. Embora entendamos muitos dos processos ao seu redor, ainda não sabemos exatamente como alguns conseguem alimentar jatos por centenas de milhões de anos, ou por que determinadas galáxias desenvolvem estruturas tão gigantescas enquanto outras, aparentemente semelhantes, não. Essas perguntas permanecem abertas. E são justamente elas que impulsionam a ciência. Cada nova geração de telescópios enxerga mais longe. Cada avanço tecnológico revela detalhes antes invisíveis, e cada resposta obtida parece abrir espaço para perguntas ainda maiores. Talvez, neste exato momento, existam estruturas muito mais extensas escondidas além dos limites da nossa capacidade de observação. Talvez existam radiogaláxias que superem Alcyoneus em dimensões, aguardando apenas instrumentos mais sensíveis para serem descobertas. Ou talvez a maior surpresa ainda nem esteja relacionada ao tamanho. Pode ser que o verdadeiro segredo esteja na forma como esses gigantes influenciam a evolução das galáxias, distribuem energia pelo espaço intergaláctico e moldam o universo em escalas que apenas começamos a compreender.
É isso que torna a cosmologia tão fascinante. Cada resposta é apenas o início de uma nova pergunta. Cada horizonte alcançado revela outro ainda mais distante. E quanto mais avançamos nessa jornada, mais percebemos que o universo é muito maior, mais antigo e muito mais complexo do que qualquer geração anterior foi capaz de imaginar. Talvez nunca encontremos um limite definitivo. Talvez o cosmos continue nos surpreendendo para sempre. E no fim, essa pode ser a maior descoberta de todas. Não importa o quanto aprendamos. O universo sempre será grande o suficiente para preservar um último mistério. Se você gostou desta viagem pelo cosmos, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos documentários. A cada novo vídeo, exploraremos os fenômenos mais extraordinários do universo com base nas melhores evidências científicas disponíveis. Porque, quando olhamos para o céu, não estamos apenas observando estrelas. Estamos observando a história do próprio universo.